Fala galera! Tudo tranquilo? Bom, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e eu já vou avisando pra vocês, esse vídeo tem spoiler do terceiro episódio de Hawkeye que saiu hoje no Disney Plus. Bom, o episódio é muito bom e ó, Rei do Crime apareceu discretamente ali. Pouca gente deve ter percebido. E eu tô gravando esse vídeo só agora, porque a luz caiu. Eu ia gravar de manhã, né? Eu ia ver o episódio de manhã e gravar de manhã. Só que a luz aqui de casa caiu e aí voltou só pra lá, então eu decidi gravar só agora, que foi o horário que deu, né? Então, bom, o episódio começa em 2007, né? Fazendo um tá relembrando ali em 2007, quando a Maya Lopes, que é a Echo, que apareceu no final do segundo episódio, a Echo, ela criança, mostrando ela na escola e ela falando com seu pai, né? Depois ela sai da escola e tal. E aí ela fala com o pai dela, né? Que em linguagem de sinais, que pensando que a escola era para pessoas iguais a ela e tal. E o pai dela fala que ela é única, que não sei o que, e pá. E mostra uma relação muito boa entre eles, né? Nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos, o pai da Maya Lopes é morto pelo rei do crime, Wilson Fisk. E o próprio rei do crime adota a Maya Lopes, né? Que é a Echo. E adota ela e fala que o Demolidor que matou o pai dela e treina ela pra, né, matar o Demolidor. Tanto que a primeira aparição dela é numa revista do Demolidor. E por isso que tá tudo ligado, né? Se o Matt Murdock realmente aparecer em Spider-Man No Way Home, por isso tá tudo ligado, né? Hawkeye com o Spider-Man e tal. E aí mostra depois, né, ela fazendo artes marciais. Sim, a Maya Lopes, a Echo treinando, né, lutando. Ela é surda, né? Ela tem problema auditivo e ela só se comunica com linguagem de sinais. E aí mostra ela fazendo artes marciais, lutando. E aí, cara, é nessa cena que o Rei do Crime entra. Nessa cena. E ele ainda pode ter sido citado mais pra frente, tá? Bom, aí ela tá lá, tipo num taekwondo, um espaço assim, basicamente. E aí tem lá o tatame e tal, só ela ainda é criança, tá? É mostrado que ela ainda é criança. Ah, e um detalhe que eu esqueci de falar. Na conversa dela com o pai dela tem uma tatuagem aqui no peito que é a marca que ela usa nos quadrinhos, né? O símbolo dela, basicamente. E eu já vou explicar mais pra frente por que que nos quadrinhos ela tem a marca de uma mão, assim, como se fosse pintada, né? Uma mão branca. Uma marca, assim, de uma mão branca na cara. Já vou explicar por quê. Bom, e aí nesse tatame, as crianças estão lutando e tem um carinha lá, uma criancinha, que tá ganhando todas as lutas. E aí o cara fala, Maya Lopes. E aí tá, e pá, ela vai. Aí ela sobe lá no tatame, eles se cumprimentam, o cara fica olhando pra ela, ela também tem uma perna mecânica. E aí a criancinha lá olha pra ela assim, vê a perna mecânica e tal. E aí ela vai, eles se cumprimentam. E aí ele vai dar um soco nela, em um golpe só ela já joga ele no chão e pá, e acaba ali. E aí, depois é mostrado uma pessoa cumprimentando ela, gente. É o rei do crime, cara. Não tem como não ser o rei do crime, tá? É a mão do rei do crime, inclusive muito parecida com uma foto que vazou, que o Daniel RPK falou que poderia ser verdadeira. Nessa foto, o rei do crime tá mais parecido com os quadrinhos, né? Tá maior, né? Tá maior, tá bem parrudo, bem forte, né? Não usando efeitos especiais nele, não é só o ator Vincent D'Onofrio como o Rei do Crime, né? Igual era na série do Demolidor na Netflix. É também ele com efeito especial para ficar maior. E a gente consegue ver uma mão branca, grande, igual a do Rei do Crime, com um paletó preto. É o Rei do Crime, a roupa que ele usa, né? Ele usa o paletó preto, mas também usa muita branca, né? Que é mostrado na série do Demolidor. E aí ele dando uma mão assim pra Echo, e a Echo sorrindo, né? A Maya Lopes sorrindo, olhando pra cima assim. É só mostrar da mão, gente. Se fosse pra ser qualquer outra pessoa, ia mostrar o rosto. Já começa por aí. Se fosse qualquer outra pessoa que não seria importante, ia mostrar o rosto.
é importante, é o rei do crime. Então, eles vão. Eles vão. Eles não vão mostrar ainda, sabe? Ele deve aparecer o rei do crime mais pra frente. Mas já deu indício, ele apareceu indiretamente ali, né? Diretamente, só que não mostrou ele. E aí depois, né, já corta pra uma cena da Maya Lopes adulta lutando também, né? Boxe. E aí ela ganhando do cara lá, esbagaçando o maluco na porrada. Aí, e ela, né, de novo com a perna mecânica, né? Ela tem problema auditivo. E e aí depois mostra ela basicamente no passado, né, na época que o Clint Barton tava como Ronin, ela tá passando assim, numa espécie de garagem. Eu vou falar que é uma garagem, né? Não sei direito. Uma espécie de garagem que é onde o pai dela tava trabalhando. Nessa cena é mostrado que ou o pai dela participava da. Participava, isso é certeza. Se ele participasse, seria certeza, né? Ele tava com o agasalho vermelho nessa cena, né? O da gangue do agasalho. Ele provavelmente ou participa da gangue do agasalho ou era o chefe da gangue do agasalho. Que eu acho difícil. Eu acho que quem é o chefe da gangue do agasalho é o rei do crime. E aí, ela aparece assim, olhando na janela e vendo só todo mundo morrendo, Ronin matando todo mundo com a espada. E aí ela vai, entra lá e vai chegando cada vez mais perto que ela chegava do Ronin, o Ronin se distanciava e ia matando outras pessoas. E ele quebra a janela e vai embora, depois de esfaquear, né? Perfurar o pai da Maia com a espada do Ronin. Ele pula pela janela e vai embora. E aí o pai dela, lá morrendo, fala, eles, né, naquela conversa quando eles tiveram criança, ela pergunta se dragão existe e tal, um negócio que ela viu na escola, né, dragão. E aí, quando o pai dela tá morrendo, é até maneiro essa cena. O pai dela vai e fala, voa meu pequeno dragão, né, em linguagem de sinal. E aí ele morre, mas antes ele bota a mão no rosto dela. Isso também foi praticamente Ctrl+C, Ctrl+V dos quadrinhos, gente. Ela pinta uma mão branca aqui no rosto por causa disso, porque quando o pai dela tava morrendo, ele botou a mão com sangue, ficou a marca no rosto dela. Igual na série é a mesma coisa. O pai dela tá com a mão no ferimento e aí tá com sangue a mão dele, bota a mão no rosto dela e fica a marca da mão em sangue, né? E aí depois já passa pra atualmente, né, o Clint e a Kate lá presos. E eu gostei da luta de arco, tá? Porque eles estão lá primeiro, depois já vou falar da luta do arco. Eles estão lá, primeiro, né, conversando. A Echo percebe que o Clint, ele tem o aparelho auditivo, e aí ela fala com ele em linguagem de sinais, ele não sabe muito bem, tá aprendendo, né? Ele primeiro vai conversando e tá. E tem o líder da gangue, o líder, né, da gangue do agasalho, que ele conversa em linguagem de sinais. É o único que consegue se comunicar com a Echo, com a Maya Lopes. E aí, ela tá perguntando pro Clint e tal e tal. E aí ele vai explicando em linguagem de sinal que a Kate não é o Ronin que matou o pai dela, que o Ronin, ela só achou a roupa, vestiu e tal, que ela nem sabe o que é aquilo. E aí ele vai e fala que o Ronin, ela vai, pergunta, né, como você sabe disso e tal. E aí ele fala que ele sabe que o Ronin morreu. Ele dá essa desculpa. Ronin morreu. Basicamente morreu, né? Ele deixou o Ronin de lado, então o Ronin morreu. E aí ela pergunta, quem matou o Ronin? E aí ele fala, Viúva Negra. Por quê? Ah, mas eu não entendi essa cena. Por que que ele falou que a Viúva Negra matou o Ronin? Por quê, gente? Porque a partir do momento que eles lutaram lá em Ultimato, Clint com a Natasha, pra ver quem pularia do abismo pra pegar a alma, a joia da alma, ali naquele momento o Ronin morreu. Morreu por si, sabe? Ele deixou o legado do Ronin pra trás. E até o do Gavião Arqueiro pegou carona com o Ronin. Foi mostrado nos primeiros episódios, no 1 e no 2, que ele não queria nem mais saber de Gavião Arqueiro, sabe? Então, basicamente, o Ronin e o Gavião Arqueiro morreram junto, com a Natasha. Por isso que ele fala que a Viúva Negra matou o Ronin. É por isso. E aí, ela pergunta como que ele sabe de tanta certeza, e ele fala que tava lá. Porque ele tava lá quando ela morreu e ele deixou o Ronin, porque ele é o Ronin. E ninguém sabe, né? Bom, no final eu já vou falar que alguém pode saber.
E aí, a Echo avança pra Kate Bishop, vai bater nela e tal. Aí o líder da gangue do agasalho, o que se comunica em linguagem de sinal, ele segura ela e tal, fala pra ela se acalmar e tal. E nesse momento que ele tá acalmando a Echo, o Clint tá preso com fita isolante. E aí ele tá conseguindo rasgar por trás do pôneizinho que ele tá preso, né? E aí ele rasga, sai correndo e a gangue do agasalho vai atrás dele. E aí fica atirando nele e tal. Essa luta eu achei muito trapalhões, né? Que ele tá. Não gostei muito dessa luta. E aí ele vai jogando brinquedo, porque é basicamente um galpão de brinquedo, né? De loja de brinquedo. Ele vai jogando brinquedo nos caras, muito trapalhões, cara com arma. A gangue da agasalho é muito idiota, sabe? É muita criancice aquela gangue. E aí, depois ele vai na sala, ele vai numa sala e a Echo aparece, aí eles começam a lutar, ele pega o arco. E aí que a cena aqui começa a ficar maneira, cara. Ele pega o arco, a Echo vai lutando com ele, e aí ele vai dando flechada em todo mundo da gangue da agasalha. Aí ele faz uma sequência épica lá. É muito maneiro. Ele solta a Kate num pulo que ele puxa assim, aí solta a Kate. É uma sequência de arco e flecha muito maneiro. E aí eles fogem, né? Pegam o carro e aí que é a cena do trailer. E, bom, que é a gangue do agasalho naquele caminhão, né? Trust be bro, brother, alguma coisa assim que tá escrito na Kombi. E aí eles vão indo atrás dele, é uma sequência muito maneira, que a Kate tá usando só flechas especiais, né? Igual é mostrado no trailer. E foi um Ctrl-C, Ctrl-V dos quadrinhos, gente. Essa cena é igual, idêntica aos quadrinhos, né? E aí, ele tá dirigindo. Nesse momento, a Echo, né, na luta que eles fizeram lá no galpão, a Echo quebra o aparelho auditivo dele. Ele pega os resquícios, né, guarda pra depois arrumar. E aí ele não tá ouvindo nada, só tá dirigindo. A Kate falando com ele não tá ouvindo nada que a Kate tá falando, mas eles estão se comunicando. Tipo, a Kate uma hora joga uma flecha, destrói um caminhão, ela fala: se você virar pra esse lado, vai ser melhor. E aí ele não tá ouvindo, aí ele olha pra ela e fala: eu vou virar pra esse lado, porque vai ser melhor. Sabe, eles se comunicam assim, ele não tá ouvindo ela e eles se entendem. É muito maneiro ver que a dupla tá se entendendo, ele tá tratando ela melhor, né? Não tá desprezando muito igual no começo dos dois episódios e tal. E a dupla tá ficando legal. E aí ela vai testando muitas flechas, e a que eu mais gostei foi uma jogada do Clint, que ele pega uma flecha do Hank Pym, e aí a Kate atira uma flecha normal, e aí ele atira do Hank Pym, que toca na flecha normal, fica uma flecha gigante e cai no caminhão deles, né? E aí essa cena é numa ponte, que aí depois a Echo e a gangue da Agasalho tá bem perto deles, eles pulam da ponte, vão pro metrô, e aí eles conseguem se livrar deles, né? E aí no metrô lá ele não tá, ainda tá sem o aparelho, não tá ouvindo nada. E aí a Kate vai falando de novo, mostrando que eles estão se entendendo. A Kate vai falando: Meu Deus, o cachorro tá sozinho em casa, tá sem comer, eu preciso passear com ele. E aí ela esquece que ele não tá ouvindo e ele vira pra ela e fala: O cachorro tá sozinho em casa, né? A gente tem que passear com ele. E aí é muito maneiro ver isso, que eles estão se entendendo. E aí depois eles vão, arrumam o aparelho auditivo do Clint e tal, e vão pra uma lanchonete, aí ficam discutindo e tal, falando sobre planos e tal. E aí a Kate vai e fica falando do Jack, do Kane, que provavelmente vai ser o espadachim, né? Já vou falar por quê, porque a última cena desse episódio é o espadachim, né? Que é um personagem dos quadrinhos que tá muito bem adaptado até nessa série e que nos quadrinhos ele que treinou o Clint. E ele pode ter feito isso também na série, tá? Que pode ser mostrado pra frente. E aí eles estão conversando, e aí o Clint. E aí a Kate pergunta pra ele: Você sabe quem é o Ronin, né? Você só não quer falar porque é alguém próximo. Ela não sabe que é ele. Quando ela souber, ela vai ficar muito chocada, porque o Ronin matou muita gente. E o Clint se arrepende disso, né? O Clint é uma figura paterna muito, muito bem. É uma inspiração grandiosa pra Kate, sabe? E quando ela souber que ele matou muita gente, né? Que ele é o Ronin, eu acho que ela vai ficar bem chocada. Mas ela vai entender. Se ela realmente gosta do Clint, vai entender. E aí eles estão conversando sobre isso e ele fala que ele não é uma inspiração, que ele não, ninguém merece inspirar nele e tal. Ela fala: "Claro que não, você é um herói, que não sei o quê". E aí ela até fala pra ele que ele tem que ter uma roupa, né? E aí ela desenha a roupa idêntica do Gavião Arqueiro nos quadrinhos, né? Com aquele capacetão com uma asa aqui assim, né? Com duas asas tampando o olho, com um H aqui. É essa roupa, né? Que ela toda roxa.
Um detalhe, inclusive, é que na cena lá da ponte da luta das flechas, né? Que eles estão jogando flecha especial. Basicamente, tipo, tem uma flecha que é massinha, a massinha é roxa, uma que sai gás e é roxo. Roxo é a cor do Gavião Arqueiro nos quadrinhos, pode ser uma boa referência isso. E aí eles estão no parque, né? Depois passa pra cena do parque. Eles estão conversando lá, já estão passeando com o cachorro, que a Kate apelida de Pizza Dog, né? O cachorro pizza, que também nos quadrinhos pode ser chamado de Luck ou Sortudo, né? Como você preferir chamar. E aí, o Clint. Esse é um indício de que é o rei do crime, o líder da gangue do agasalho. Porque aí o Clint. A Kate tá achando que quem é o líder é a Maia, né? A Maia Lopes, a Echo. E aí o Clint fala: Não, ela não é o líder. Tem alguém acima dela. Quem é essa pessoa? Não é o Kleber, não é o Flavinho do pneu. É o rei do crime, sabe? É o Wilson Fisk. Mais uma vez dando uma indireta. A mão dele apareceu na série e agora tá dando uma indireta que é ele. É ele. E aí depois ele vai. Ele. Antes, né? Um pouquinho antes. É mostrado eles naquele apartamento da tia da Kate. E aí o filho dele, o filho do Clint, liga pra ele. E aí a Kate tem que ir escrevendo tudo que o filho tá falando, porque ele ainda tá sem o aparelho, né, nessa cena. É que eu esqueci de falar, detalhar essa cena, né? E aí a Kate tem a grandiosa ideia de ir até a casa dela, né, pra pegar informações do Jack do Kane. Porque acha que, pra resolver o caso do Armand, né, que é o tio do Jack, pra saber quem matou o Armand. E aí eles estão lá, e aí o Clint vai vendo várias espadas e tal, vendo que ele é um espadachim e tal. E aí ela tá pegando dados, e ela não vê que ele sai. E aí ela tá falando com ele, achando que ele tá atrás dela, mas ele tá passeando pela casa da Kate. E aí é nessa cena que ele vai passar por um corredor, a espada do Ronin aparece no pescoço dele, é o Jack do Kane apontado com a espada assim, e fala, é parado agora. E aí o Clint fica imóvel assim, nem olha pro lado pra saber quem é. Pode ser um indício de que no próximo episódio o Jack vai olhar e vai ver que é o Clint vai falar: Caraca, eu te treinei, que não sei o que. Hoje pode ter uma luta épica e depois da luta falar: Cara, eu te treinei e tal. E o Rei do Crime vai aparecendo com o tempo. Já apareceu a mão dele, ele já foi basicamente citado indiretamente. Então é questão de tempo pra ele aparecer, tá? É questão de tempo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto, é nóis.